dia a todos. Sejam bem-vindos aqui nesse domingo. Nós vamos iniciar então essa palestra com uma leitura de harmonização do livro Vinha de Luz. A lição é a 137, Vida Conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muita vez, se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se ao lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides, e ele é o companheiro que Deus concedeu. Bom, vamos então agora fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai, esse Pai amoroso, carinhoso, misericordioso, a Jesus, nosso modelo aqui na terra, nosso exemplo, nosso mestre, a todos os espíritos benfeitores dessa casa que estão aqui no trabalho, olhando cada um de nós, cuidando cada um de nós. Pedir pelo nosso irmão Éder, que veio aqui, disponibilizou seu tempo para passar essa mensagem para a gente, que ele seja intuído e que nossos corações e nossas mentes estejam abertas à mensagem. Obrigada, Pai, que assim seja. Gente, bom dia. Eu gostaria de projetar um slide, mas não quero ficar na frente. Quero ficar numa posição de forma que eu possa falar para vocês e vocês verem isso aqui, tá? Nós vamos falar para vocês sobre o Dia de Finados. Esse estudo era para ser apresentado no dia 3 de novembro. Eu havia combinado para casa, mas eu me ausentei do Rio e não voltei a tempo. Então eu pedi à direção da casa se eu poderia apresentar esse estudo para vocês ainda no mês de novembro, que eu acho interessante. E com isso eu fiz aqui um combo. Nós vamos ter dois estudos em um interligado ao outro.
porque ao mesmo tempo que eu vou fazer a apresentação sobre a importância do Dia dos Finados, eu vou falar também em uma coisa muito ligada a isso e que realmente vem chamando a nossa atenção. Qual é o procedimento correto? Sepultar os mortos ou cremar os mortos? Então, essa segunda parte que daria uma palestra, eu consegui juntar com base nas informações da doutrina espírita para que a gente pudesse aproveitar o gancho, porque é um assunto muito discutido ultimamente. De uns 30 anos para cá, 40, isso vem sendo muito debatido. E eu vim a descobrir da pesquisa que Chico Xavier, pela sua mediunidade, Emmanuel já acenava para a gente sobre isso há muito mais tempo, desde a década de 40. Emmanuel já acenava sobre esse assunto. Aí eu achei interessante a gente interligar os dois pontos, falarmos sobre a comemoração ao Dia dos Mortos, famoso Dia dos Finados, e pegarmos esse gancho da cremação ou sepultamento, tá bom? Eu acho que vocês vão gostar, porque a gente fez uma pesquisazinha aqui. Bom, a primeira coisa que nos chama a atenção é quando nós, os nossos entes queridos desencarnam, eles, como é que acontece o processo do desencarne do ente querido? Ou até nosso, como foi o caso do irmão Jacó, do livro Voltei. Nós somos sempre recebidos no plano espiritual por um companheiro familiar que se responsabilizou pela nossa reencarnação. André Luiz foi, mas não percebeu. Por que ele não percebeu? Pela diferença vibratória. Eu assisti uma palestra que eu achei muito interessante, aonde o palestrante disse que quando uma pessoa se dispõe a reencarnar, existem pelo menos 2 ou 3 espíritos, conhecidos, amigos, familiares, que assumem o compromisso pela reencarnação daquele espírito. Um deles é o nosso guia e protetor. E os outros simpáticos assumem também o compromisso de nos auxiliar. Então, da mesma forma que nós temos amigos espirituais que nos acompanhando, nos dando suporte, nós vamos ter, no momento do nosso desencarne, a presença de entes queridos. Então, a hora da despedida é também a hora do reencontro. Mas nem sempre isso acontece, porque a diferença vibratória nem sempre permite que a gente perceba a presença dos nossos entes queridos. É muito comum, quando uma pessoa já está em processo de desencarne e ela não perdeu totalmente a lucidez, ela se encontra numa coisa mesclada entre a lucidez e um processo de deslumbramento. Ela vai dizer assim: vovó está aqui presente, vovô também, titia, pessoas que já desencarnaram, familiares que já desencarnaram. Aí as pessoas dizem assim: isso é efeito dos remédios, ela está tendo um processo de desequilíbrio, isso já é um processo de senilidade, ela está tendo alucinações, e na verdade não é alucinações. O que acontece exatamente? Quando o encarnado entra num processo de desencarne, ele vai se desmaterializando aos poucos, ou seja, ele vai ficando menos denso,
porque seu espírito vai sendo gradativamente desligado do corpo físico. O cordão fluídico, ele é um ponto, mas Emmanuel nos diz que não é a única ligação com o corpo orgânico. Nós temos fios tênues que ligam o espírito aos chakras. Então o cordão fluídico é um, mas existem outros fios muito tênues, parecendo, digamos assim, teias de aranha, que nos ligam ao espírito. Nós não estamos ligados única e exclusivamente pelo cordão prateado, não. Então, esses fios vão sendo rompidos e o espírito ele vai ficando menos materializado, menos preso ao corpo físico. Com isso, o seu nível de densidade ele começa a se modificar. O espírito vai ficando mais leve. Uma expressão engraçada, né? Mas ele vai ficando mais leve, mais etéreo. E com isso ele percebe coisas que numa condição de encarnado pleno ele não percebe, por causa da densidade das vibrações materiais, do mundo material, do corpo físico. Então, nesse processo de desligamento gradual, o indivíduo que está em processo de desencarne, ele vai notando coisas diferentes. O ambiente se torna diferente, as dimensões do ambiente se tornam diferentes. Por quê? Porque ele começa a enxergar tudo dentro de um prisma diferente. E aí é possível ele perceber a presença dos entes queridos que estão ali. Isso é muito comum. As pessoas hoje se perguntam qual é o melhor tipo de morte. É a morte gradual, né? É aquela que o indivíduo adoece, tá? Mas ela tem tempo suficiente para se conscientizar. Eu estou indo embora. Teoricamente, aquela morte abrupta, o indivíduo pode ser até consciente, o espírita, conhecido nosso, pode desencarnar de forma abrupta, mas ele fica numa situação assim meio, como eu diria, embriagado pela diferença de mudança vibratória. Ele fica numa situação que ele não sabe se está lá ou se está cá. Fica assim, muito confuso. É a confusão da morte, do processo de morte que se encontra no Livro dos Espíritos. Aquele processo de perturbação pós-morte. Já no caso do indivíduo que vai desencarnando gradativamente numa cama de hospital, ele vai se adequando aos pouquinhos. A gente normalmente, por uma visão acanhada da verdade, a gente não deseja um sofrimento arrastado para ninguém que a gente ama. A gente gostaria de uma morte mais abrupta. Só que a morte abrupta, nem todo mundo está preparado. Então, o processo de perturbação pós-morte, ele vai acontecer pela diferença vibratória. Já no caso do indivíduo que vai morrendo gradativamente, ele vai definhando gradativamente, ele vai para o hospital e fica naquele processo, ele vai se desligando. Tanto é que a sensação que a gente tem aqui, que a pessoa que desencarna é uma pessoa idosa, ou seja, ela foi gastando o seu fluido vital, gradativamente o fluido vital foi sendo gasto, se a gente pode usar essa expressão, a ponto de haver um processo de esvaziamento do fluido vital, de maneira que o seu desligamento ele se torna fácil. Eu ontem assisti uma palestra falando sobre Adelaide Câmara. Adelaide Câmara, que viveu aqui pertinho, aqui na rua de trás, né? Ela própria promoveu o seu desligamento do corpo
físico um personagem que veio a ficar muito conhecido como Áurea Celeste no Espiritismo. Era um espírito missionário, um espírito elevado, que tinha uma mediunidade aguçada. Ela, quando percebeu o seu processo de desencarne, ela se preparou e ela mesma rompeu os laços que prendiam ela ao corpo físico. Ela, na condição espiritual, ela rompeu os laços. Uma pessoa comum, como muitos de nós, precisa de um espírito com experiência para fazer o rompimento desses laços. Esses laços, eles não podem ser rompidos numa tacada só. É aí que ocorre o choque da perturbação pós-morte, quando uma pessoa desencarna em um acidente. Aí vocês poderiam até perguntar, e por que? E quando isso acontece? Acontece porque o indivíduo às vezes precisa passar por esse tipo de experiência. Então não tem jeito. E a gente observa isso num trabalho de reunião mediúnica, onde o espírito ele diz, mas eu me sinto vivo, porque o rompimento foi tão abrupto que ele ainda guarda todas as lembranças e sensações da matéria. Então isso é uma coisa interessante. Quando chega a data do dia 2 de dezembro, a gente pensa o seguinte, 2 de novembro, desculpa, 2 de novembro, a gente pensa o seguinte, é o dia dos mortos, eu vou visitar meu ente querido que está no cemitério, né? Mas será que o nosso ente querido está lá no cemitério? Será que ele se encontra aqui, engavetado lá no São João Batista? Essa forma de pensar é uma forma tão egoísta, que a gente desejar que a pessoa fique preso àquele lugar, saiu de uma prisão para cair em outra, que o corpo físico é uma prisão. Aí, e quais são os casos em que o indivíduo fica preso a um lugar como esse? Isso aí já é uma outra história, né? Existem casos, sim, quando o indivíduo atenta contra a própria vida. Quem conhece a história de Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, sabe que quando nós atentamos contra a nossa própria vida, nós não promovemos o desligamento natural. O desligamento natural. E nem mesmo os benfeitores espirituais têm autorização para promover esse desligamento, para que essa experiência sirva para o espírito, para que ele entenda que ele não poderia ter ido contra as leis morais da vida. Amar o próximo como a si mesmo, não cometer homicídio, né? Não matar, não é verdade? Então, o indivíduo que atenta contra a sua própria vida, ele está indo contra uma das 10 leis do Decálogo. É exatamente o que o Camilo Castelo Branco nos ensina no livro Memórias de um Suicida. Então a gente tem essa acanhada ideia de que no dia 2 de novembro, o nosso ente querido, ele vai estar lá, nos esperando. Uma ideia pouco prática, porque se nós aqui fizermos uma prece nessa data, pensando nos nossos entes queridos, eles poderiam serem atraídos e virem para cá. É o que muitas das vezes acontece. Então, para que a gente entenda isso, né, seria certo prestar homenagem aos desencarnados do cemitério? Isso é uma tradição. Todo mundo vai para o cemitério levar flores, cada um no seu tempo, porque aqui no caso representa uma sensação noturna, porque o indivíduo isso é do livro de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, porque ele está indo de maneira acanhada, porque ao mesmo tempo que ele quer fazer
a homenagem ao seu familiar, ele não vê muito sentido ir ao cemitério. Será que eu indo ao cemitério, levando flores, eu estaria prestando homenagem a meu ente querido? É uma pergunta. Vocês já pararam para pensar que, para quem parte, a dor pode ser tão grande quanto para quem fica? Alguém aqui já parou para pensar nisso? Por quê? Aquele que parte se desliga completamente do lugar que está vivendo. É como se tivesse sido abduzido para um outro plano vibratório. Aquele que fica sofre a perda daquele que partiu, mas tem os seus amigos, seus entes queridos, seus companheiros para consolá-lo. E aquele que partiu vai para um lugar que ele nem sabe qual é. Vai encontrar pessoas que ele não conhece, pessoas que vão estar com a mesma dúvida dele, que vão estar sofrendo tanto quanto ele, que vão estar tão perturbadas quanto ele. Então, a dor para quem parte, ela pode ser até maior do que para quem fica. Porque quando nós ficamos na nossa casa, no nosso ambiente, convivendo com os nossos amigos, com todas as coisas, com os nossos amores, como se diz, com todos os nossos entes familiares, mas aquele que vai embora, ele vai e fica tudo para trás. É como se passasse um disco voador, abduzisse a pessoa, fosse embora e nunca mais voltasse. No livro Bate-Papo com Além Silveira Sampaio, ele faz essa comparação. Quando ele acorda no plano espiritual e o enfermeiro do local em que ele se encontra diz a ele que ele havia morrido, mas em que ele ainda continuava vivo, ele achou que ele tivesse sido abduzido, está escrito isso no livro, abduzido pelo disco voador, e que ele estaria em Marte, e o homem que conversava com ele era um marciano. Ele diz isso porque o desconforto que ele sentia de tudo ser diferente deixou ele tão assim mexido, desconfortável, que ele achou que aquilo não fosse uma realidade, ele estivesse vivendo uma coisa sobrenatural. A verdade é essa, dentro da maneira dele pensar. Então, quando nós nos preparamos, quando nós sabemos o que vai acontecer, isso amortece um pouco o impacto da mudança, mas isso não quer dizer que a mudança não aconteça, porque nós temos exemplos de indivíduos que desencarnam e eles se surpreendem quando percebem que desencarnaram e sabem da possibilidade de desencarnar. Não existe assim nem sempre nós vamos encontrar alguém acenando para a gente dizendo: olha, você não está mais na Terra, você continua vivo, mas você não está mais no plano material. E às vezes, dentro de um processo de desencarne, a gente acha que está sonhando, que é feito da medicação, qualquer coisa assim. Porque todos nós somos amparados, cada um de um jeito. O problema é o descompasso vibratório entre aquele que tenta nos ajudar e nós. É o caso do André Luiz. Parem para pensar, Clarencio, um dos ministros do nosso lar, esteve ao lado de André Luiz durante boa parte que ele se encontrava no umbral. E André Luiz não via Clarencio. E quando é que André Luiz passou a ver Clarencio? Quando André Luiz passou a fazer preces e elevou o seu padrão vibratório. Aí sim é que André Luiz viu Clarencio. Clarencio não tinha como baixar mais o seu padrão vibratório, até porque André Luiz tinha que sair daquele padrão vibratório em que ele estava preso, impregnado por toda uma história de vida. Então, na verdade, nós teoricamente teríamos que ir fazendo
gradativamente uma preparação para o nosso desencarne, para que o dia que isso acontecer, a gente já está, digamos assim, um pouquinho mais capacitado. Porque senão, nós vamos levar aquele susto quando a gente se dá conta. Poxa, eu desencarnei, tem quanto tempo? Há tem anos que você desencarnou, não é mais só agora, eu percebi só. Você ficou tão preso a formas de pensamento, das lembranças, das coisas que você gostava, se não completava, que você acabou não abrindo espaço para perceber mudanças. Às vezes, aqui mesmo, a gente está tentando fazer alguma coisa, tentando mostrar e a pessoa não quer enxergar. Então, no plano espiritual não é muito diferente não, tá? Nossos entes queridos, eles podem estar ao nosso lado, velando por nós. A gente perde um familiar e a gente acha que a única maneira de termos contato com o familiar é indo ao cemitério. E não é. Nós podemos em casa, o dia 2 de novembro, ou na data de aniversário do familiar, de preferência não do desencarne, né? Mas do aniversário dele, fazer uma prece, orar por ele. Ontem, quando eu participei do encontro, da palestra sobre Adelaide Câmara, a moça que fez o estudo, a mãe dela foi interna aqui no abrigo São João Evangelista. E, curiosamente, nós tivemos a nítida sensação que a mãe dela, que já havia desencarnado e eu conheci, estava presente, auxiliando a filha a fazer exposição sobre a história de Adelaide Câmara, sobre a história do asilo São João Evangelista. Então, o nosso ente querido, ele pode estar ao nosso lado, velando pela gente. Mas por que a gente não percebe? Porque nós estamos tão focados nos nossos interesses do mundo material, nossos interesses transitórios do mundo material, os nossos valores, os nossos prazeres. A gente está tão apegado ao que a gente vai fazer, que às vezes o ente querido até entende a questão que nós estamos vivendo, mas o que ele pode fazer? Ele pode nos auxiliar. Nós é que temos que estar no mundo material sem fazer parte desse mundo material. É essa a nossa tarefa, estar aqui, viver essa experiência reencarnatória, mas sem nos apaixonarmos demasiadamente pelos valores transitórios do mundo material. Essa renúncia a determinados valores materiais em favor dos valores espirituais é o nosso grande desafio. Porque, segundo os mexicanos, a coisa mais certa na vida é a morte. E a gente vai falar já disso. Diga. Quando a gente desencarna, visualmente a gente não consegue perceber que a gente está em outro mundo. Momentaneamente, não. Por quê? A gente replica esse daqui para lá. A gente replica esse, por exemplo, aqui, que a gente está aqui, essa sala para lá. Não. Você fica com... Sabe quando nós estamos tão preocupados com uma determinada coisa, que você, por mais que você queira, você não consegue mudar seu foco? Às vezes a pessoa vem para uma reunião como essa, mas está preocupada com o filho, com o banheiro, com o problema, que a sua mente está centrada na questão que mais te angustia. Nós, ao desencarnarmos, muitas das vezes, a gente está tão focado que, como espíritos, a gente cria uma projeção mental e você não percebe que você desencarnou. É quando você está no ônibus e você tem que saltar num determinado ponto e você está tão preocupada que quando você vê, você passou por ponto. E era para ter descido. Eu não desci porque eu estava preocupada, pensando, não foi nem no celular. A sua mente estava
você estava tão presa a uma ideia fixa que você não percebeu que passou do ponto. Quantas pessoas já não aconteceu isso? Eu mesmo já passei por isso. Quando eu vi, passei do ponto. Aí decidi que voltar andando. Isso quando a gente não passa tanto que tem que pegar outro ônibus e voltar, né? Então, eu diria que no plano espiritual é algo proporcional. Tem pessoas que passam um ponto, tem pessoas que passam bairros. Aí tem que voltar. Quando se surpreende. Bom, as pessoas vão a um campo santo levar uma flor para o ente querido. Por acaso, essa foto aqui deve ter sido tirada, essa imagem aqui, ela foi criada num cemitério militar nos Estados Unidos, cemitério militar de Arlington, se não me engano, aonde que todos os soldados, vocês podem ver que a silhueta do espírito é de um soldado, e a moça deveria ser noiva, alguma coisa assim. Ela está colocando uma flor ali, mas nesse cemitério militar, só soldados são enterrados, sobre uma coisa que nós não temos aqui. Nós temos aqui mausoléus de soldados, da polícia militar, coisas assim. A moça está ali colocando a flor, mas o espírito está ali porque ela está ali vibrando e pensando nele. Mas ele não está ali preso àquele lugar. Se ele ficou preso ali, foi por questões que têm a ver com a história espiritual dele. Mas aquela ideia, será que o espírito está preso àquela região? Isso já é uma outra questão. Nós estamos falando da homenagem aos nossos entes queridos. E uma coisa que eu cheguei à conclusão, de que uma dúzia de rosas vermelhas, por exemplo, em que muitas das vezes as pessoas compram no dia 2 de novembro, que esse ano foi sábado, eu viria dia 3 aqui fazer esse estudo. Nessa época está tão inflacionada que a gente compra esse bobeado com as cestas básicas para doar para quem precisa comer. Aí eu perguntaria a vocês, qual seria a melhor homenagem ao ente querido? Nós comprarmos uma dúzia de rosas vermelhas que num calor do cemitério São João Batista serão destruídas em 2 ou 3 dias, ou comprarmos uma cesta básica ou 2 e darmos para famílias carentes, necessitadas por uma série de questões, para ajudá-los na caminhada de vida. Isso daí é uma coisa para a gente pensar, e eu mesmo penso muito nisso, porque criou-se o hábito, uma tradição, uma cultura que já vem desde a antiguidade, porque o dia 2 de novembro foi instituído pela Igreja Católica, no início do surgimento do catolicismo, com a fundação da Igreja. Criou-se a tradição de, numa determinada data, se homenagear os mortos. Tudo bem, mas a gente tem várias formas de se homenagear aos mortos, ou melhor, aos desencarnados, porque segundo os mexicanos, a vida é uma festa. E se a vida é uma festa, a gente tem que se lembrar que a vida continua, que nem aquele desenho animado. A vida é uma festa que é interessantíssima. E nós temos aqui um pouco da cultura mexicana, onde as pessoas se vestem de morte, como eles dizem aqui, la muerte, né? As pessoas se vestem. E existe no México figuras em uma mulher, e do lado a mesma mulher em forma de esqueleto, dizendo assim, bonita na vida, bonita na morte. Ou seja, a morte não representa o fim, representa uma passagem de um plano para outro. As pessoas fazem homenagem aos seus entes queridos em casa, fazem um altar, colocam a fotografia dos entes queridos e enchem de frutas, para que eles venham comer as frutas. E os mexicanos fazem um verdadeiro piquenique no final de semana, no período do Dia dos Mortos. Vão ao cemitério, colocam velas
na sepultura, estendem uma toalha, colocam comida e vão fazer um lanche, um piquenique com o seu ente querido. Por quê? Segundo a cultura mexicana, e no desenho, esse garotinho aqui, ele passou pelo portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e encontrou aqui vários personagens ligados diretamente à sua história de vida. Ele passou o portal e revelou ao longo da história, ele conseguiu desvendar o mistério com relação à morte do seu bisavô. Não foi do seu avô, não. Foi do seu bisavô. Foi bisavô, tataravô. Acho que foi tataravô dele. Né? Que eles achavam que o tataravô havia abandonado a tataravó. Ele era Cantor, exatamente. E na verdade havia acontecido um acidente trágico. Ele provocou, mas não foi ele que provocou. Não foi ele que provocou. Né? O sócio dele enganou ele. Então, esse aqui seria o sócio dele. Né? Que o garoto achava que era o avô dele, mas não era. Né? Não era. Então, isso tudo serve para a gente entender a trama que existe. É lógico que no Brasil nós não temos uma coisa meio mórbida, mas as pessoas fazem um verdadeiro carnaval na rua do México com o Dia dos Mortos. É um negócio muito interessante mesmo. Eles comemoram a vida após a morte. Bom, agora nós vamos entrar na segunda parte, eu vou entremeando. A segunda parte, apertei errado. Bom, agora, sepultar ou cremar os mortos. Por quê? Porque desde a antiguidade havia uma prática de se cremar os mortos. Os romanos cremavam os mortos. Os indianos ainda cremam os mortos perto do rio Ganges. Fazem uma pilha de madeira, colocam no corpo da pessoa e tocam fogo. Porque eles acreditam que o corpo é uma roupa em que o espírito usou aquele corpo. Quem nós somos vai embora com uma essência. Essa essência, esse princípio que dá vida ao corpo, ele se liberta do corpo. Tanto é que a alma é que dá vida, é que anima o corpo físico, né? E quando o corpo morre, o princípio que animava o corpo físico, ele se desliga do corpo físico e vai embora. Então nós não somos matéria, nós somos espírito. A nossa inteligência, ela não está no cérebro. O cérebro é um órgão, mas a nossa inteligência se encontra no espírito. Ou seja, uma criança que tem problemas no cérebro, ela não consegue se comunicar, mas ela entende. Por que ela entende? Porque o princípio inteligente é o espírito. O corpo é como se fosse um meio pelo qual o espírito está ancorado no plano material para se comunicar um com os outros. Quando o corpo morre, nós temos uma expansão da nossa consciência, e essa expansão da nossa consciência permite que a gente perceba melhor o plano espiritual. Respondendo à sua pergunta, nós, por uma diferença vibratória, nós não conseguimos perceber o plano espiritual, e quando nós desencarnamos, nós estamos tão impregnados de tudo do mundo material, que é difícil você perceber que houve uma mudança. Você assistiu aquele filme Ghost? Todo mundo assistiu. Por que o rapaz não passava pela parede? Porque ele estava condicionado a atravessar quando a porta estava aberta. Ele precisava aprender a se condicionar. Tem muitos espíritos que só entram na casa espírita quando a porta está aberta. Há outros não atravessam a parede. Por quê? Porque eles aprenderam que através do pensamento eles podem fazer isso.
parede não é um impedimento para eles atravessarem. No próprio filme Ghost aparece isso. Quando aquela médium, né, ela está com todo mundo ali naquela sessão mediúnica, a gente acha que são pessoas. E de repente todo mundo sai pela parede. E ele, por exemplo, ele seguiu e foi até lá, mas ele entrou quando a porta foi aberta. Por quê? Porque ele não tinha evoluído o suficiente para aprender a usar o pensamento para poder se deslocar. Tá? Continuando então, vamos lá. Muito bem. Será que eu corro o risco de ser enterrado vivo? É uma pergunta que muita gente se faz. Né? E num velório, onde todo mundo está ali conversando, contando piada, brincando, e a gente está lá no caixão. Será que eu estou vivo? Quem viu o filme A Viagem se lembra que o Alexandre levantava do caixão. Alexandre estava vivo? Não. Mas Alexandre estava preso ao próprio corpo, porque ele atentou contra a sua própria vida. Então ele ainda estava preso ao seu próprio corpo, até o momento que ele consegue se desligar. Então é algo parecido. Olha lá, o indivíduo se levantando e ele vendo as pessoas em volta. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Porque nós não temos esse traquejo, tá, de pensamento. Divaldo nos conta uma história muito engraçada, que havia lá na Casa do Caminho uma senhora que era muito atuante no trabalho. E um dia essa senhora, ela teve hospitalizada, ela melhorou, voltou para o centro. Quando ela voltou para a Casa do Caminho, ela não encontrou ninguém e descobriu que as pessoas estavam indo ao velório. Aí ela falou, não, também tenho que ir, está todo mundo indo, o Paulo também foi, eu também vou. Ela foi, chegou todo mundo em silêncio, ela acompanhou o velório. Só que ela não conseguiu ver quem estava no caixão, porque já tinham tampado. Quando eles colocam o caixão, ela do lado, todo mundo em silêncio, ninguém falou nada. Ela falou, meu Deus, quem será que foi? Quem morreu? As pessoas não falam, não consigo ver. Quando todo mundo se retirou do cemitério, ela não conseguiu sair de lá. Ela olhou para baixo, mais ou menos do joelho para baixo, ela estava enterrada. Aí ela percebeu, quem havia morrido era ela. O corpo havia morrido, mas a sensação de estar viva era tão grande que ela foi até a mansão do Caminho. E qual foi a deixa para ela perceber isso? Ouviu que todos tinham ido para um velório e foi também. Como ela chegou no velório, talvez ela nem saiba explicar, pela força do pensamento. Se desloca pela força do pensamento, como se fosse um chupão, saindo de um lugar e vai para outro, que nesses filmes de ficção científica. Aí ela desperta ali, ou se vê ali, está aqui, de repente fecha os olhos, quando vê já está lá. Aí ela só veio descobrir porque ela estava presa ao solo, porque era ela que tinha desencarnado. Com isso, a espiritualidade, ela não força a percepção da pessoa. Por quê? Porque isso pode gerar um choque. Uma pessoa que tem medo da morte, o que acontece? Ela não pode chegar e dizer, você morreu. Entendeu? Assim como eu também estou morto, nós vamos encontrar isso no livro E a Vida Continua, aonde uma moça desavisada, não católica, estava num hospital feito um sanatório, e tinha uma senhora que virou e disse para ela assim, você está estranhando aqui? Ela falou, estou estranhando, tem alguma coisa muito estranha. Aí a senhora falou, minha filha, ninguém falou nada para você? Não, o quê? Você, eu e todos nós aqui estamos mortos. A moça passou mal, desmaiou, ficou uma semana em coma, aí acordou. Quando ela acordou, está no filme, o filme A Vida Continua.
Ela pergunta, quanto tempo eu fiquei dormindo? Uma semana. O choque da informação. Então eles deixam que a pessoa perceba, entendeu? Por isso que eu disse, tem alguns que saltam um pouco depois, outros saltam mais depois. É o tempo que você precisa para você retomar, voltar ao seu ponto. Ah, mas por quê? Cada caso é um caso diferente, cada história é uma história diferente. O indivíduo ali, ele se questiona, será que eu estou morto? Por quê? Porque a gente vê na televisão, vê no jornal que tem pessoas que acordam no necrotério, outras pessoas acordam no velório. Será que eu morri? A gente tem alguns depoimentos, como Sérgio Cardoso, de que Sérgio Cardoso teria sido enterrado vivo. Mas será? Ou será que o espírito do Sérgio Cardoso, por razões que nós não sabemos explicar, despertou no caixão e achou que estivesse enterrado vivo, mas ele já tinha, o corpo já estava morto. Ele estava ali, foi o que aconteceu com o Caminho do Castelo Branco. O Caminho do Castelo Branco abriu os olhos, acordou, estava dentro do caixão. Fui enterrado vivo. O que eu tentei fazer para tirar minha vida, eu não tirei. As pessoas acharam que eu tivesse morrido, mas eu estou vivo. E de fato estava. Mas ele não estava, ele estava vivo, ele não estava encarnado. Essa é a grande diferença. Tá? Muito bem. Olha lá, o indivíduo pedindo socorro no cemitério. Por quê? Muitos, isso pode acontecer? Pode acontecer por razões que estão além da nossa capacidade de compreensão. Na visão espírita, a questão já é outra, pois muitos se perguntam, será que o espírito estará desligado do corpo na hora do sepultamento ou da cremação? O cordão fluídico que mantém o corpo vivo já terá sido rompido pelos benfeitores espirituais? E se isso não tiver acontecido? Aí a gente vai entrar na questão central, tá? Por quê? Cada caso é um caso. A nossa história de vida, ela não começa no momento que a gente nasce. Nós já temos uma história bastante pregressa e por conta disso, nós precisamos respeitar o tempo do mundo. Mas acontece que Emmanuel, ele vai nos dar uma orientação que eu não imaginava que existisse. Por isso que eu fiz questão de montar esse estudo para trazer para vocês. Muito bem. No livro Palavras do Infinito, de 1935, vejam bem, 35, Chico começou o seu trabalho na FEB em 1932, com o lançamento do livro Parnaso de Além Túmulo. Ele escreveu em 31 e a FEB publicou em 32. No capítulo 35, por acaso, né? 1935, capítulo 35. Só ao fim de certo prazo deverá ser feita a cremação. Eu não imaginava que essa informação já existisse há tanto tempo, tá? E o que diz? O Espírito Emmanuel nos orienta da seguinte forma com relação à cremação. Eu fiz questão de colocar aqui. Geralmente, nas primeiras horas do pós-mortem, ainda se sente o espírito ligado aos elementos cadavéricos, ou seja, aquilo que eu expliquei a vocês, o desligamento do corpo físico em relação ao espírito, ele não se dá numa tacada só, como se você desligasse um interruptor. Porque laços fluídicos imperceptíveis ao nosso poder visual ainda se conservam, unindo a alma recém-liberta ao corpo exausto. Esses elos impedem a decomposição imediata da matéria e, por essa razão, na maioria dos casos, o espírito pode experimentar os sofrimentos horríveis oriundos da cremação.
a qual nunca deverá ser levada a efeito antes do prazo de 50 horas após o desenlace. A cremação imediata ao chamado instante da morte é, portanto, nociva e desumana. Agora vocês vejam, as pessoas desencarnam, isso é realmente uma coisa delicada. Pessoas que desejam resolver logo a questão do seu ente querido. 50 horas equivale a pelo menos 3 dias, não é? E às vezes, por desinformação nossa, a gente resolve sepultar, né? Ou resolve cremar. Porque no momento que eu fiquei sabendo disso aqui, eu mudei de ideia com relação a muitas coisas. Por quê? Porque eu não vou infligir o sofrimento a alguém, simplesmente para poder acelerar um processo para ficar liberto daquele compromisso. Quem nos diz isso é Emmanuel. Mas acontece que nesse meio tempo, algumas pessoas, alguns pensadores fizeram reflexões para a gente que eu acho interessante. Ué, doutor? Ah, tá aqui. Bom, a espírita Maria Rosa procurou avaliar o processo histórico da cremação e procura nos dar uma visão bastante esclarecedora do ponto de vista espírita, quando coloca: segundo a literatura espírita, esse livro é recente, foi lançado tem uns 3 meses. Segundo a literatura espírita, não é aconselhável realizar cremação passada apenas 24 horas após o desencarne, morte da pessoa, devido à possibilidade do espírito ainda estar ligado ao corpo já sem vida. Há a consideração sobre o nível de esclarecimento do espírito em relação ao processo de morte do corpo físico. Se viveu uma vida muito apegada às coisas da matéria, poderá sentir todo o procedimento da cremação. É da editora Clarim, foi lançado agora. Juntando essas duas informações, me veio à cabeça Lázaro. Lázaro aparentemente já tinha entrado em processo de decomposição, mas aqueles tênues laços que aqui, ó, não é o outro, aqui, os tênues laços que Emmanuel diz, tá? É o anterior. Anterior? Eu pulei? Ah, sim, eu pulei esse aqui. É porque também era Palavras do Infinito aqui. Eu pulei um aqui. Tá, esse aqui eu não falei. Emmanuel procura também explicar ainda o seguinte: como era Palavras do Infinito, eu achei que eu já tivesse lido. Não, esse aqui eu não li não. Vocês não falaram nada, eu não reparei. Então, Emmanuel procura também explicar ainda o seguinte: que existem elementos de vida que ficam por algum tempo no cadáver, quando nos diz, às vezes segundo a natureza das moléstias que procedem à desencarnação, existem ainda no cadáver inúmeros elementos de vida. Daí nasce a possibilidade de, usando de recursos vários e reagentes, a ciência fazer o morto voltar à vida. É o caso do Lázaro. Por isso que eu me lembrei, falei, engraçado, eu não li isso. Vê-se, pois, que o espírito desencarnado nas primeiras horas do além-túmulo, pode sentir dentro do quadro das suas impressões físicas todas as ações a que o seu corpo abandonado seja submetido. Ou seja, o indivíduo morreu, o corpo morreu, o espírito não se desligou como se desliga uma tomada, é aquilo que eu falei. Ou seja, eu diria que o espírito está em processo de desligamento. E em processo de desligamento, ele sabe e participa de tudo que está acontecendo em volta.
Por quê? Porque ele ainda está conectado a seu corpo físico, pelos tênues fios que Emmanuel falou no slide anterior. Tá? Então, em função disso, a gente precisa rever uma certa postura. É lógico que essa informação é um prato cheio para essas funerárias, porque eles vão criar hotéis para os corpos ficarem por 2, 3 dias até se passar os 72 horas. Eu estou falando sério. E aí o que acontece? Poxa vida, eu vou ter que esperar 2 ou 3 dias para poder cremar ou sepultar, por conta do fato do meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, ou minha tia estarem tão presos ao corpo. A gente não sabia disso. Eu, sinceramente, não sabia dessa possibilidade. Mas aquela escritora espírita, Maria Rosa, aqui, ó, Malga Rosa, tá? Malga Márcia Rosa, tá? Ela diz o seguinte, que nós podemos levar em conta isso, mas também tem um detalhe: a maneira com que a pessoa viveu. Tem pessoas que são tão desprendidas de tudo que o sepultamento não vai fazer muita diferença, mas tem pessoas que vão. Eu imagino, dentro de um cenário muito tragicômico, algumas pessoas esperneando no caixão, que não querem ser sepultadas, porque elas acham que elas estão vivas, estão sepultando elas, principalmente as pessoas demasiadamente apegadas aos valores materiais, aos prazeres do mundo. E aí a gente tem um lado, como eu disse, meio humor negro, né? Onde, se a gente pudesse ver, nós iríamos encontrar as coisas mais possíveis e imagináveis em um cemitério, alguns pedindo para serem socorridos, tirados dali, e na verdade o indivíduo já desencarnou. Mas aí entra aquela história que você me perguntou: e por que ele não percebeu? Ele já passou do ponto, mas ele ainda não se deu conta. Ele já devia ter descido. Ele desceu no ônibus, exatamente. E isso daí é o carro da vida. É o carro da vida. O seu ponto já chegou. Que nem aquela música da Maria Rita, que quem escreveu foi Milton Nascimento, Chegadas e Partidas. É mais ou menos isso. Chegou ao nosso ponto. A gente tem que descer do trem ou do metrô. Então você quer continuar, você continua. Mas você continua numa condição que vai te levar a um sofrimento maior. Como o caso de uma senhora que estava num hospital, enferma, botaram o nome dela no centro espírita, e ela, um dia ela acordou e se sentiu tão bem, aquela dor no peito, aquela falta de ar passou, ela sentou na cama, respirou fundo, deu vontade de levantar, ela levantou da cama, aí ela foi andando até o corredor. Quando chegou no corredor, todo mundo circulando e tal, naquela época da pandemia, de máscara. Aí ela saiu andando no corredor falando com as pessoas, mas ninguém deu atenção a ela. Aí ela falou: esse pessoal trabalhando nem dá atenção a idoso, né? Eu estou aqui, o pessoal passa, parece que eu estou invisível. Quando ela voltou para o quarto, tinha uma outra pessoa deitada na cama dela. Aí ela falou: tem uma coisa estranha. Quando ela percebeu, ela deu a deixa para que a prece na casa espírita levasse ela para ser atendida. Veja que é uma coisa simples, muito simples. A gente está quase acabando. Eu acho que eu vou colocar uns minutinhos aqui. Não, voltei, né? Voltei. Tá. Então, eu já li isso aqui. Agora, Richard Simonetti, que é um livro famoso, conhecido, e eu recomendo para vocês terem uma visão. Richard Simonetti fala da cremação, mas ele fala da cremação de uma forma diferente. O primeiro crematório que teve no Brasil foi em São Paulo. E as pessoas, por conta de questão de espaço, né?
porque daqui a pouco nós vamos ter um cemitério vertical, porque não tem aonde colocar tanto corpo. Tem pessoas, tem sepulturas aqui de 1880, época do Império. O escritor espírita Richard Simonetti, em seu famoso livro Quem Tem Medo da Morte, faz uma colocação muito relevante para nos preparar para as futuras situações que podemos passar no final da nossa existência física, quando nos diz: importante reconhecer, todavia, que muito mais importante que semelhantes cuidados seria cultivarmos uma existência equilibrada, marcada pelo esforço na auto-renovação e na prática do bem, a fim de que, em qualquer circunstância de nossa morte, libertarmos prontamente, sem traumas, sem preocupações com o destino do nosso corpo. Então, vocês vejam que hoje nós já estamos tendo um movimento de procurar o seguinte: nós temos que levar em consideração que hoje nós temos uma medicina mais evoluída, nós temos todo um processo tecnológico em que é possível se constatar o processo de necrose do corpo pelo cheiro, por líquidos que começam a sair porque os órgãos começam a entrar em decomposição, ou seja, o fenômeno da morte, ele vai ser diagnosticado. O desligamento do espírito em relação ao corpo, aí já é uma outra história. Por quê? Porque nem todos se desligam no tempo que nós imaginamos. E nós não podemos também, agora eu vou fazer uma piada, ficar à disposição do nosso familiar para que o dia que ele quiser se desligar, a gente sepultar. Tem que existir um meio termo. Há pessoas que, por uma questão até de praticidade, hoje nós temos em hospitais praticamente uma sala que é reservada à funerária, né? Você tem ali uma sala em que parece que existe olheiro no hospital para saber quais são os pacientes que estão com o pé já no caixão, para eles oferecerem um plano funeral, uma coisa assim. E nós sabemos que a gente deve esperar um pouquinho, mas às vezes o processo de espera demasiado, eu acho até que os 3 dias, de 2 a 3 dias, é uma coisa até humana e possível. O dia que acontece o fenômeno da morte, o processo de você providenciar de 2 a 3 dias, principalmente dependendo das circunstâncias, porque na dúvida sepulta. Lógico que no início a cremação era muito mais cara. Hoje eu já até procurei ver, a cremação está ao mesmo preço, um pouquinho mais barato. Eu procurei ver. Olha, eu vou dizer, vocês podem não acreditar, o comércio da morte é uma coisa tão impressionante que eu fiz um plano funeral. Fiz um plano funeral com uma tia que já desencarnou. Ela estava com idade avançada, ela estava com 96 anos, estava no morre. Eu fiz um plano funeral. Porque poderia ser de repente, resultado, ela morreu com 99. Ficamos 3 anos naquela situação. Aí eu fui lá, a moça falou assim: olha, se o senhor quiser, o senhor pode escolher a modalidade. Eu falei: como modalidade? Tem um combo 1, combo 2, combo 3. Aí qual é a diferença? A ornamentação da urna funerária. A urna é a mesma. O que vai variar o preço de forma astronômica é a ornamentação. O que pode pegar? Gente, eu estou falando uma coisa. Você pode pegar o sepultamento. Se você tem o jazigo, o
sepultamento pode ser de 3 mil e pular a 10 ou 12 mil de acordo com a ornamentação da Sem falar, funerária. É incrível. Aí, é lógico que essas coisas, eu estou dizendo isso até como uma forma de dar uma descontraída, mas eu nunca imaginei que aquele corpo que está ali no caixão de um ente querido que já desencarnou há 1 ou 2 dias, o espírito estivesse ligado a ele por fios tênues, invisíveis ao nosso olhar. Eu achava que no momento que a espiritualidade chega e realizava o corte do cordão fluídico, houvesse um desligamento real. Ele poderia ficar até por apego ao corpo próximo, por apego, que nem a gente não quer se desfazer e dar uma camisa usada em bom estado para o bazar, porque quem nos deu a camisa foi uma pessoa que nós gostávamos muito, a gente tem um apego à camisa. Não vou dar essa camisa não, foi minha tia que me deu, eu vou guardar ela até as traças destruírem. É o que as pessoas fazem, não é verdade? Então você tem um apego, mas eu não imaginava que devido a um conjunto de circunstâncias, o espírito estivesse vinculado ao corpo por laços fluídicos imperceptíveis que levassem o indivíduo a sentir. Se sente, também ouve. Né? Ouve. Ele está ali deitado ouvindo tudo. Por isso que se diz que nós devemos no velório ter palavras. E as pessoas aproveitam a oportunidade porque reencontram os familiares que não vêm, só vêm em casamento e velório. Casou todo mundo, agora só vão se encontrar nos velórios. Aí a pessoa começa a contar piada e outras coisas, e assim vai. Principalmente esses velórios onde eles têm salgadinhos e outras coisas, né? Gente, é incrível, mas a gente está terminando. A ideia é que a gente possa romper um pouco, relaxar, tá? Que eu acho importante. Essa aqui eu já vi, tá? Comentei a respeito da cremação. E os livros que nós utilizamos foram esses 3. Livro dos Espíritos, onde nós vamos ter as perguntas fundamentais, as ideias de reflexão. O livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, essa é a capa mais recente, tá? Esse livro aqui é extremamente oportuno na hora do adeus. Por quê? O espírito de Luiz Sérgio, ele nos conta o caso de 10 velórios. Ou seja, a equipe espiritual visita 10 velórios de católicos, espíritas, protestantes, ateus, e vão nos contando nos bastidores dos velórios o que rola. É muito interessante. São 10 histórias que nos ajudam a parar para pensar de que nós espíritas não sabemos tudo. Porque o que pesa, muitas das vezes, é o respeito, a questão de ordem moral. Quando você faz algo sem você saber, você não está fazendo propósito. Eu não sabia. Se o corpo entra num processo de decomposição, a pessoa morreu num acidente violento, ela foi assassinada, você vai manter aquele arrasto, né, por muito tempo, sacrificando a família, às vezes uma mãe idosa, um pai, familiares, sabe? Você tem que conservar aquilo por muito tempo. Eu conheço, eu tive um vizinho que o filho dele estava num avião da Gol que caiu. Eu não sei se vocês se lembram daquele avião da Gol que caiu lá na Amazônia. O caixão veio fechado, não havia como abrir. Eram os restos. E aí, nós finalizamos, agradecemos a boa vontade, pedimos desculpa por ter avançado um pouquinho do horário, mas eu acredito que nós temos aqui informação instrutiva e os livros que a casa, ela tem livraria,
A Rosa está ali, né? Responsável pela livraria. Esses livros têm na biblioteca. Esse aqui é recente. Você pode comprar, eu comprei pela internet, custou R$35. É muito interessante, ela faz um histórico sobre cremação, desde a época do Império Romano, dos povos antigos. Eles faziam o ritual. Os soldados, na época das guerras que morriam, eles pegavam os corpos dos soldados, empilhavam. Quem viu aquele filme, o filme que fala sobre... É um filme bem recente. Eles empilham a madeira, colocam os soldados e colocam fogo e queimam, e todos em silêncio, cada um faz sua oração, porque eles acreditavam nisso. Ninguém tinha uma visão holística tão aprofundada a ponto de dizer: não, nós temos que esperar mais um pouquinho para que o espírito se desligue completamente do corpo. Como é que a gente pode imaginar um negócio desse? Só um instantinho. Há mais de 20 anos atrás, eu me lembro das pessoas, um tio meu faleceu e foi ter a cremação. E foi esperado 3 dias mesmo. E outros que foram recentes, foi praticamente no dia seguinte. Quer dizer, existe, né, uma diferença de 20 anos atrás para agora. Mas sabe o que acontece? Infelizmente, é uma questão também de custo. Como eu falei, essa questão de você ter quase que um local de hospedagem para os corpos, exatamente. de movimentação, às vezes desinformação dos familiares. O que eu sempre ouvi desde que eu era garoto, entre 24 a 48 horas. Dependendo do tipo de morte, que às vezes é uma morte tão chocante que você quer poupar o outro. Você não quer se livrar da situação, você quer poupar uma pessoa daquele sofrimento. Exatamente. Sabe? Mas eu não sou daquele tipo assim, menos de 24 horas não. E ainda falo mais, a minha avó sempre contou que uma irmã dela, de 6 anos, eu posto debaixo do caixão, que tinha falecido, passou algumas horas e ela levantou e viveu até depois da minha avó morrer. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a gente se aprofunda na leitura, nós imaginamos o seguinte: Deus não permitiria que determinadas coisas acontecessem se o Espírito não precisasse passar por isso. Quando Lázaro foi sepultado, ele já cheirava a mão. Mas Lázaro não havia sido desligado totalmente pelos Espíritos para que quando Jesus encontrasse ele e usasse seu magnetismo, trouxesse Lázaro, despertasse Lázaro. Jesus não trouxe Lázaro à vida. Na verdade, Lázaro não havia morrido, mas ali foi um fenômeno específico, muito específico. Como existem casos de ressurreição na Bíblia, onde os apóstolos, por prece, promoveram a ressurreição. Só uma pergunta para finalizar. O que você acha? Você extrema ou crema? Você deve fazer, eu li o suficiente para te responder. Você deve fazer o que o seu coração disser. Se você respeitou o prazo de 2 dias, que é no mínimo, o prazo mínimo de 2 dias, você deve fazer o que o seu coração disser. Porque a pessoa pode dizer: eu quero ser cremado. Acabou. Aí já tem, não, eu quero ser enterrado. Tanto é que hoje tem pessoas que deixam assinado: não, eu quero ser cremado, pega minhas cinzas, joga no mar. Também a polêmica da doação de órgãos, né? Isso aí também. Porque é imediato, você não pode esperar 2 dias para doar os órgãos. Exatamente. Aí se você tira os órgãos, o fenômeno do processo de morte se acelera. Fala. Não, é que só para, se alguém se interessar, né, o livro Na Hora da Deus, né, eu já li há muitos anos atrás, há 18 anos atrás, é muito interessante. É o livro
livro extremamente atual. E eu confesso que tinha medo de ir a velório. Sim, eu não gostava de ir a velório. Depois de ler esse livro, perdi totalmente o medo, né? Vou a velório e principalmente isso. Eu sei como me comportar, né? Rezar, orar pela pessoa que está partindo, né? E se tiver que conversar, não ficar conversando em volta dela, do corpo, né? É você afastar, para não influenciar. Se vocês desejarem, nós podemos, numa situação futura, voltar e fazer um seminário. Porque nós já passamos 15 minutos. Exatamente. Fazer um seminário. A gente vai Porque continuar aqui falando. eu prometo que eu me preparo para perguntas, dando referência para vocês pesquisarem. Porque eu sabia que esse tema é um tema bastante oportuno para a nossa vida. Bom, então, pegando o gancho aqui do Éder, né, vamos encerrar. Primeiro agradecendo, né, esse estudo aí que o Éder veio compartilhar com a gente, super rico, né? Que pode ser um seminário. Pode, depende. Eu tenho uns avisos aqui também para dar para vocês. Primeiro, sobre as agendas que estão disponíveis aqui, a venda, tá? Na verdade, elas não estão aqui, são por encomenda, mas encomenda com a Rose, na secretaria. O preço é R$ 49,00. Quem tiver interesse, tá? Conversar com a Roseli, está aqui contando para ela. Os outros avisos são com relação aqui, primeiro, ao bazar de Natal, que a gente vai ter aqui na casa dia 8 de dezembro, a partir das 9 horas. Então, quem puder esperar um pouquinho para comprar os lembrancinhos de Natal, aproveitem para o bazar no dia 8. Nós vamos ter um tempo de recesso, né, como todo ano. A casa vai encerrar aqui dia 15 de dezembro, vai ser a última atividade dela, voltando dia 26 de janeiro. Tá bom? A Ana vai dar um aviso aqui também das cestas de Natal. Bom dia, pessoal. Em dezembro a gente doa 3 cestas para cada família. Uma de Natal, de produtos natalinos, a cesta básica de dezembro e a cesta básica de janeiro, uma vez que a gente vai ter o excesso. Então, peço a ajuda de vocês, a gente precisa de recursos para fazer isso. Falem com seus amigos, por favor, né? R$5, R$10, R$15, qualquer quantia bem-vinda que ajuda a gente para fazer essa arrecadação das cestas e doar para as famílias, né? Depois do dia 15, não sei, para a gente tentar cumprir esse chamado que a gente tem aqui na casa para as famílias, tá? E pronto, manda. Tenho aqui perto aqui da cantina, tem o Pix, né? Que eu recebo, está na minha conta corrente, Ana Augusto Tomena Fonseca, mercadinho.sesc@gmail.com, se não me engano. Vocês podem fazer o Pix de qualquer valor, tá bom? Então, agora para encerrar, vamos novamente fechar nossos olhos, né? Vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, de podermos escutar esse estudo aí que o Éder nos trouxe, de participar desse estudo, né? Que a gente conseguiu ainda fazer algumas perguntas, trocar umas ideias. Agradecer por esse encontro e pedir por essa semana que se inicie, para que seja uma semana de muita paz. O Rio de Janeiro está passando aí por um evento que vai movimentar muito o nosso dia a dia, né? Então, seja um evento produtivo, que esses dirigentes possam pensar mesmo, né, no bem-estar das pessoas, né, da população que eles têm nas mãos, né, para cuidar